Saudações tenores, meu nome é Fábio, estou aqui em mais um vídeo para passar com vocês o tenor de mais um hino aí para a gente treinar junto, para você que está procurando arranjos, está tentando aprender e melhorar algumas coisas, algumas técnicas, algumas dicas. Nesse vídeo nós vamos passar o louvor, como está no título, Não há Deus como o Nosso Deus, que é um louvor bem simples de executar na verdade. E nós vamos, após gravar, passar ele todo, nós vamos aí debater e discutir e trocar algumas informações a respeito do arranjo deste louvor. Lembrando que este hino tem divisão de 2 tenores e eu vou passar, nessa primeira parte que nós vamos cantar ele inteiro, eu vou passar o segundo tenor com vocês por questão de harmonia, tá bom? O primeiro tenor ele encontra com notas do soprano, do contralto em algumas partes. Então se você estiver num grupo onde a distribuição de homens é pouca, ou às vezes vocês não têm como dividir tenores, uma sugestão é que vocês façam neste hino o segundo tenor, porque assim a harmonia ela vai ficar um pouco mais completa. Porém, é uma sugestão, vocês quiserem pegar o primeiro tenor, vocês podem fazer o primeiro tenor, e se vocês tiverem um grupo onde vocês consigam dividir os tenores, façam os dois, porque quanto maior a divisão de vozes, mais completa a harmonia vai ficar nessas partes, tá bom? Um outro detalhe muito importante, este hino a gente tem basicamente 2 formas de executar ele. O áudio que a gente encontra do Manaim no YouTube, o começo deste hino eles executam com as irmãs entrando primeiro sozinhas, no Não há Deus como Nosso Deus, e os homens entram uma segunda vez na repetição, fazendo em uníssono. Então a forma como que o Manaim executa é com as irmãs entrando, não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. E aí entram os homens em uníssono. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Tá bom? Porém, a partitura está diferente disso. A partitura ela começa com todo mundo cantando junto e com vozes divididas. Então assim, você pode optar na sua igreja por fazer como o Manaim, começando com as irmãs e os homens entrando depois em uníssono, assim como vocês podem fazer conforme a partitura está fazendo, com as vozes divididas desde o começo. E é assim que eu vou gravar, a gente vai fazer aqui com as vozes divididas desde o começo, tá bom? Então nós vamos entrar agora já no tenor, tá bom? Fazendo o segundo tenor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Somente as irmãs. E a gente vai entrar mais tarde aí fazendo um contracanto de U. Lembrando que a gente vai entrar mezzopiano, então a gente tem que estar mais baixo do que elas, tá bom? Agora. As águas amargas transformou em doce e descedentou todo o povo. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Nossa vez. Cidades muradas, exército armado, valentes gigantes tombaram ao chão. Oh, 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 socorro, sustento e provisão, assim tu tens feito ainda hoje, ó Deus Todo-Poderoso. Aos seus servos tem demonstrado favor, nossos lábios entoam louvor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Ok,
nós executamos aí o segundo tenor, e agora eu vou passar para vocês as partes que tem a divisão do primeiro tenor, bem como nós vamos comentar aí alguns detalhes sobre este arranjo. Primeira coisa a se dizer que é um arranjo fácil, porque ele tem muita repetição, né, partes iguais, e também muitas partes são melodia, né, nós cantamos junto com as irmãs, com a melodia, então não é um arranjo difícil de memorizar, de aprender, porque geralmente a melodia é uma das primeiras coisas que a mente da gente associa quando a gente escuta um hino, né, geral. Então, as partes melódicas de melodia vão ser fáceis da gente fazer. Então lembramos que a gente fez aí o começo com o tenor já, e aí nós vamos fazer: não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Esse Deus é onde tem a divisão de dois tenores. E esse que eu fiz agora é o primeiro tenor. Não há Deus como o Senhor. Segundo tenor. Não há Deus como o Senhor. Minha sugestão foi de vocês fazerem o segundo caso não consigam dividir, porque essa nota Deus, nota do primeiro tenor, Deus, é a mesma nota do contralto, tá? O contralto ele vem da linha não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Então essa nota Deus é a mesma nota, tanto para o primeiro tenor quanto para o contralto. Então se você quer preencher mais a harmonia, faça o segundo. Porém, tá aqui o primeiro também. Não há Deus como o Senhor. Em todas as vezes, tá? Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o Senhor. E aí nós vamos para a estrofe das irmãs. E lembrando que, o que eu falei antes, quando a gente entra no U, sempre que nós estivermos fazendo contracanto, seja neste arranjo ou em qualquer outro. Em específico, neste arranjo, ele nos traz a dinâmica de intensidade. Então, a melodia, que são as irmãs, estão no forte, né? E quando a gente entra no U, tá marcando pra gente mezzo-piano. Então, a gente tem que ter um salto considerável de altura, porque a melodia, ela precisa ser ouvida. A letra do louvor. Então, se a gente entra o muito forte, a gente às vezes sobressai o que elas estão fazendo e a melodia não é escutada, a letra não é entendida. Então, todas as partes de contracanto, mais baixinho, tá? As águas amargas transformou em doce e descedentou todo o povo. Inclusive, assim que está na partitura, né? Mas geralmente eles cantam transformou em doce e descedentou todo o povo. Tá bom? Então, aí cresceu. As águas amargas. Vamos ver isso junto com o áudio aqui, tá bom? As águas amargas transformou em doce e descedentou todo o povo. Coro. Não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o Senhor. E aí nós vamos para a segunda estrofe, que é a parte que os homens pegam a melodia. Então a partitura já nos mostra que a gente tem que ir forte. Então, cidades muradas, exército armado, valentes gigantes tombaram ao chão. Socorro, sustento e provisão. E aí entra na mesma lógica lá de trás. A gente vai estar no forte, cantando a melodia. Quando elas assumem e nós caímos pro O, nós abaixamos novamente. Então nós vemos de cidades muradas, exército armado, valentes gigantes tombaram ao chão. Socorro, sustento e provisão. Principalmente por se tratar de O, tá? Se a gente faz ele muito alto, a gente fica muito estridente e tampa elas. Então, muito cuidado nessa parte do O, tá? E atençãozinha nessa parte do socorro, sustento e provisão. Socorro, sustento e provisão. Aí a gente puxa lá de cima. Assim tu tens feito.
assim tu tens feito ainda hoje, ó Deus Todo-Poderoso. A seus servos tem demonstrado favor, nossos lábios entoam louvor. Esse foi o primeiro tenor, tá? E o segundo foi o que a gente fez antes. Seus servos têm demonstrado favor, nossos lábios entoam louvor. Segundo tenor. Primeiro, entoam louvor. Não há Deus como nosso Deus. E aí essa nota aguda, ela tem muitas formas de executar, tá? Oh, oh. A gente pode deixar o som de formas diferentes, mas é uma parte que ela é mais forte. E tente achar uma posição em que sua voz, que você saiba que você não vai desafinar, que você não vai escorregar, tá? Porque é uma nota até bem aguda. Então, entoa um louvor. Se você consegue fazer ele mais misto, um pouco mais fechado, para ter mais controle, faça dessa forma. Se você consegue fazer ele mais aberto, o seu volume vai ser maior. Louvor! Tá bom? E aí nós caímos no coro novamente, da mesma forma das outras vezes, bem articulado, principalmente na última vez que para os instrumentos, tá? Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Esse é o arranjo. Nos despedimos por aqui, estaremos aqui no próximo vídeo fazendo um outro louvor, um outro arranjo de tenor e comentando também a respeito dele. Fiquem atentos aqui no canal que eu vou periodicamente lançar arranjos e vídeos novos à medida com que a gente for tendo aí mais materiais novos, louvores novos, mas também vamos passando aí esses louvores que nós já pegamos, louvores um pouco mais antigos, e também posteriormente nós vamos passar louvores um pouco mais antigos que volta e meia a gente tem que cantar novamente. Nós vamos aí trazer aqui pro canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!